Olha, gente, hoje em nosso quadro Educação com o professor Quixaba, no Jornal da Costa Norte, nós vamos abordar um tema que desperta muita curiosidade e também provoca debates acalorados entre pais e educadores. É o conflito entre educação permissiva e educação escolar. O professor Quixaba, que já é conhecido por sua expertise e também abordagens inovadoras em educação, nos guiará por este tema que é bastante complexo, destacando aí as suas implicações práticas e teóricas. Roda a vinheta. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor. Olha, nos últimos anos nós temos observado uma evolução nas metodologias educacionais, mas com ela surgem também grandes desafios. A linha entre educação positiva, que busca incentivar e apoiar, e a educação permissiva, que muitas vezes é confundida com a falta de limites, é bastante tênue e complexa. E, portanto, nós vamos esclarecer essas diferenças e explorar como os estilos educacionais impactam não apenas o ambiente escolar, mas também o comportamento social e familiar. Boa tarde, professor Quixaba. O senhor trouxe hoje um tema bem polêmico, não é? Boa tarde, Helder. Boa tarde, telesseguidores da TV Costa Norte. É um tema polêmico. Por quê? Porque nós estamos vivenciando isso no dia a dia da escola. Isso tem sido um conflito constante entre escola e família. E essa relação escola-família, ela não é para ser conflituosa, é uma relação de harmonia. Mas esse debate, ele é interessante. Professor Quixaba, muitos pais se questionam sobre esse equilíbrio na educação dos filhos. O senhor poderia nos explicar quais são as principais diferenças entre a abordagem positiva e a permissiva na educação? Sim, Helder. Bom, antes de falar a diferença entre os dois, eu quero pegar uma passagem da década de 80 para a década de 90 até os dias atuais. Nós saímos de um regime muito autoritário, onde a punição, espancar, fazia parte da educação. Quem é da minha geração aí lembra que a palmatória era sagrado, né? A palmatória, ficar de joelho em sala de aula era sagrado. Então, quem foi educado com este modelo não queria ver seus filhos educados da mesma forma. Então, a gente entrou na década de 80 e a década de 90 tentando modificar um pouco isso, porque não faria com os filhos aquilo que tiveram. Isso gerou uma educação um pouco positiva, de negociação. Hoje, quem está educando é justamente essa geração da década de 80 e 90. São os filhos, quem era filho na década de 80 e 90, que hoje é pai que tem que educá-los. Então, vamos à diferença. A educação positiva, você dá uma recompensa. Olha, você foi muito bem na escola, então isso vai ser muito bom para a sua vida. Aí você dá uma recompensa, um passeio, um abraço, você está recompensando. A educação permissiva, ela é o contrário. Se você for bem na escola, então você está dando a condição ao aluno. O aluno, é a criança quem está escolhendo. Isso é um grande equívoco na educação permissiva. Você está dando a opção para ele escolher. Se você estudar isto, a gente precisa refletir um pouco sobre essa condição que ele está nos impondo. Agora, professor, em uma época em que a negociação ela é vista como essencial, qual é o seu ponto de vista sobre esses limites da negociação na educação das crianças? Vou começar a sua pergunta com a frase... Desculpa, vou começar explicando com a frase do professor Samitiba, que era um monstro nessa área. Ele dizia assim: para cada filho folgado, há um pai sufocado. Então, ou seja, se os pais... professor, vamos repetir aqui, que eu tenho certeza que muito pai que está nos assistindo e mãe também vai querer gravar essa frase. Então fica aí a frase do professor Samitiba, né, os livros do professor Samitiba, que já indicaremos. Para cada filho folgado, existem pais sufocados. Pode ter certeza. Então, assim, é um limite. Pais que estão criando os filhos sem limites. Esse limite que não é dado para o filho extrapola a casa, ele começa a levar isso para a sala de aula, ele começa a levar isso para a escola, para o convívio social, é quando ele vai ter uma verdadeira aula de limite no meio da sociedade.
Agora, como que essas abordagens educacionais, eles afetam o comportamento das crianças nesse ambiente escolar? Helder, de que fato? Isso tem trazido problemas seríssimos nas escolas, seja pública, privada, nas universidades. Essa semana eu estive conversando com colegas também. Coisas simples, por exemplo, horários de chegada. As crianças estão dizendo, olha, eu vou chegar um pouco mais tarde, e diz para os pais, e os pais estão confirmando. Um fardamento, que é uma coisa simples, você não pode negociar com a criança ou o adolescente, o jovem diz, não, hoje eu não vou com a farda, por isso. Aí a família vai e concorda com o adolescente. Quando ele chega na escola, ele tem que usar a farda. Então, ao não poder entrar na escola sem a farda, chega um confronto. E isso chega a se tornar mais grave, porque a família vai apoiar o aluno, vai justificar, vai dizer, olha, é porque a farda está suja e etc, etc. Olha, você passou o sábado e o domingo para cuidar do seu material escolar. Isso não foi cuidado. Na segunda-feira, o aluno não quis usar uma farda, então acaba criando uma situação muito delicada com a escola. E aí entra a educação permissiva, em que o aluno em casa, ele está dizendo o que fazer, e a educação escolar, que tem uma norma. Isso está se agravando tanto que tem muitos alunos deixando de fazer provas porque não se sentem seguros naquele dia. Então, alunos que no dia não está bem, aí começa a justificativa, fala para a família confirma que é mais grave ainda, então começa uma situação muito delicada em essa relação família e escola, quando eu digo a educação permissiva e a escola. Porque em alguns momentos ele não vai poder negociar, ele não vai poder negociar o dia do Enem, ele não vai poder negociar o horário de chegada no trabalho, ele não vai poder negociar muitas coisas na vida. Então, assim, ele tem que aprender a enfrentar essa situação no dia a dia dele. Professor, eu escuto hoje em dia muitos pais mesmo justificando essas faltas, né, dos alunos, dos filhos, em função de uma coisa hoje que se tornou moda, que é justificar ansiedade. Né? Isso aí está dentro dessa fase também, dessa educação permissiva, né? Porque você acaba ali criando um artifício, um álibi para justificar uma falta sua, uma inabilidade. Helder, a sua pergunta é perfeita. E eu vou te dar um exemplo que a gente tem vivenciado cotidianamente, principalmente nos períodos de avaliações das escolas. O que acontece? O aluno ele tem consciência do que ele fez e do que ele não fez. O resultado da avaliação, ela não negocia. Você tem o resultado da avaliação e ele é resultado daquilo que você produziu ou não produziu. Como tem muita gente já sabendo qual vai ser o resultado, ele acaba fugindo dessa realidade. Então, isso é muito delicado, é muito grave, porque o aluno sabe que não se preparou o suficiente, ele sabe que vai fazer uma avaliação, aquela avaliação talvez não seja muito boa, aí a consciência dele pesa. Eu não estou dizendo que não exista a questão da ansiedade, ela existe, ela é fato, não tem o que discutir, a ansiedade existe, os nossos alunos estão sentindo muito, porém, tem muitos que estão com crise de consciência que leva à crise de ansiedade. Então, é importante que a família fique atento a isso. O calendário de avaliações sai cedo nas escolas. As escolas divulgam bimestralmente ou semestralmente. Não tem como você negociar esse calendário. Chega no dia da prova, aluno diz que não está bem, não está se sentindo bem, não está preparado. Então eu faço um outro dia. Não pode se negociar isso, porque o dia da entrevista dele no trabalho não é negociável. Então, ele não pode estar fugindo. E nesse ponto, Helder, quero chamar a atenção à família, que a família está colaborando para criar essa criança insegura. Agora, inspirado no conceito do grande escritor Samitiba, o senhor poderia nos explicar como que funciona a ideia do, entre aspas, príncipe da casa, que se relaciona aí com os desafios dessa educação moderna? Sim, o príncipe da casa é um termo muito utilizado no Samitiba. Vou dar uma dica de vocês procurarem estudar.
Ele é o dono da casa, ele faz tudo, ele acorda na hora que quer, ele toma o café na hora que ele quer, ele almoça na hora que ele quer, a televisão é dele, então é o príncipe da casa, na casa. Porém, quando ele sai da casa que vai para a escola, ele se depara com uma outra realidade. A professora não é só dele, é dele, dos demais colegas. A escola, o parquinho não é só dele, é dele e dos demais colegas. Tudo que tiver na escola é questão de sociabilidade. E é interessantíssimo que o aluno fique atento, porque isso impacta positivamente para muitos alunos que conseguem entender isso, e eles vão começar a dividir a tarefinha, dividir os brinquedos, mas tem muitos alunos que não estão conseguindo fazer essa divisão e estão recusando a escola. Isto é muito grave, porque no dia a dia ele vai deixar outras atividades coletivas porque ele não tem essa ideia de divisão. Então, o príncipe da casa, ele é príncipe na casa, mas ele tem que entender que fora dali ele tem uma vida coletiva. Professor, a divisão de tarefas domésticas é frequentemente ali sugerida como uma ferramenta educativa. Como que isso ajuda no desenvolvimento da responsabilidade, da autonomia, que é uma coisa que ela está, de uma certa forma, ausente nas famílias mais modernas, mas até a minha geração a gente ainda era quase que obrigado a participar, a colaborar, né, a encher a garrafa, a lavar o prato, a arrumar a cama, né, a deixar o quarto limpo. Como que isso influencia? Também uma pergunta muito boa, Helder, como está impactando direto, né, nos alunos. Veja bem, ele acorda, ele não tem a obrigação de arrumar a cama, ele não tem a obrigação ali de tomar o café junto com a família, ele não tem a obrigação de nada. Aí ele se depara, Helder, com uma outra realidade, que é a escola. A escola tem um horário de entrada, a escola tem um fardamento, a escola tem uma sala de aula com 25, 30 alunos, que ele vai ter que, tem a obrigação dele, ele vai ter que ficar num local definido. Então, o primeiro exemplo, eu poderia dar um exemplo assim para você direto de como isso impacta na escola, é quando ele chega no lugar. Ele diz, esse lugar aqui é meu, a escola ela é coletiva, ele não tem um lugar dele. Então, ele já começa a sentir essa primeira situação. Tem um horário de provas, mas eu não vou fazer esse horário, eu não vou cumprir esse horário. Por quê? Porque ele já está habituado a não ter tarefas, ele está habituado a seguir uma rotina. Então, é importante que a família entenda que você, ao dar essa educação permissiva para seu filho, você não está ajudando. Seu filho, sua filha, elas não estão sendo ajudados com isso. Olha, Helder, tem situações delicadas em escolas, isso assim, um caso bem particular, mas tem aluno mudando de escola porque namorava com uma certa pessoa, terminaram e dali não querem mais ficar naquela escola. Ou então porque quis namorar com um colega ou com uma colega, não deu certo, não consegue mais conviver com aquela pessoa. Porque essa pessoa ela foi acostumada a vida toda a ter tudo a seus pés, então estava tudo sendo dado para ela. No dia a dia, tudo era feito em função dela. O primeiro não que ela está ouvindo, aí pronto, ela quer mudar de escola, ela não quer ficar mais na mesma sala, ela não quer ir mais à escola. É importante que a família comece a fazer esse equilíbrio entre o que é realmente a educação permissiva e a vida escolar e sociedade que está sendo dado para os filhos. Eu estou aqui mais chamando muita atenção das famílias mesmo. Professor Quixaba, dentro dessa sua leitura, quais são aí as consequências que o senhor vê de uma educação excessivamente permissiva aos jovens de hoje? Helder, é muito grave. Você, por exemplo, eles não conseguem mais assistir aulas. Tem muitos jovens que não conseguem assistir aula. Aí você tem uma escola que tem 6 ou 7 aulas por dia, ele não consegue, ele diz que não está bem, ele não consegue seguir uma rotina. E, de novo, chama aqui a atenção em relação ao papel da família, ele liga para o pai ou para a mãe ou para alguém de casa para vir buscá-la porque não está bem e aí vai para casa. E por muitas vezes a gente pergunta, mas ele está indo fazer o que em casa? Não, é porque estava cansado, isso, aquilo. Ele não vai poder fazer isso no dia a dia. Então, é um impacto, porque ele não vai poder. Ele chega aqui na TV, ele tem que cumprir um horário de trabalho, né? E se ele não está se sentindo bem, leve-o ao médico, leve-o ao hospital. Porque sair da escola para ir ficar em casa, isso é muito grave. Então, mas qual o impacto direto? Você tem aluno fugindo, Helder, do Enem.
Você tem aluno fugindo do Enem porque ele sabe o que ele produziu ou o que não produziu. Então, ele não está mais fazendo nem a prova do Enem, porque ele tem medo do que poderá acontecer, do resultado. Pode ser um resultado positivo, pode ser um resultado não tão positivo, mas não é o fim do mundo. O que está girando ali em torno dele é que ele está com medo porque tudo foi dado de mão beijada para ele. Então, chama a atenção aqui, mais uma vez, para vocês que trabalham com a educação permissiva, esse choque com a escola, que é só uma instituição, mas ele vai ter um choque no dia a dia, na vida, na relação de trabalho com os colegas. Nem todo mundo, em todas as empresas, trabalham com todos os colegas porque gostam do seu colega. Ele tem que conviver ali. Então, se ele não está conseguindo conviver ali na escola, pode ter certeza que vai ter uma relação muito difícil no trabalho, vai ter uma relação muito difícil na universidade e na vida em sociedade de uma maneira geral. Agora, qual seria a chave para manter a autoridade, evitando aí os extremos dessa permissividade? Algumas coisas você não negocia, Helder. Ah, se você for para a escola hoje, eu vou lhe dar isso. Não, você vai para a escola. Você vai para a escola. Depois da escola, a gente pode sair e fazer alguma coisa, mas você vai para a escola. Ah, mas eu não quero, eu vou tomar banho. Se você tomar banho, eu vou lhe dar isso aqui. Não, tomar banho é uma obrigação. Tem que tomar banho no horário que você quiser. Ah, eu não vou comer agora, só vou comer lá para as 3, 4 horas. Não, você vai comer agora com todo mundo. Depois é que você vai fazer o que você pretende. Então, essa é uma educação positiva. Você pode não estar negociando, você está premiando. Tudo bem, cumpriu tudo que tem que ser feito, uma premiação, e é o resultado da vida. Então, assim, para vocês que querem saber o que começar a fazer com os filhos, não deixe de negociar. Então, eu recebo, é comum, às vezes, receber uns pais para conversar, Helder, e ele diz assim, os filhos dizem logo assim, olha, se eu ganhar isso, eu volto a estudar se eu ganhar isso. Ora, é o filho que está impondo uma condição. O filho não pode impor condição. A criança ela não tem maturidade para impor condição. Uma coisa muito grave que tem acontecido na educação, inclusive são crianças com 10, 12, 11 anos escolhendo escolas porque acham que é bom para elas. Uma criança com 10 anos, 11 anos, 12 anos, ela não sabe qual é a escola que é boa para ela. Quem sabe isso é a família que vai decidir. Porque também fica muito bom para a família dizer, olha, foi você que escolheu. A família está fugindo da responsabilidade. A família foge da responsabilidade dizendo, olha, eu não gostei da escola, a família vai dizer, ah, mas foi você que escolheu. Não, você, família, está fugindo da sua responsabilidade. Ou então depois transfere a responsabilidade para a escola. Ou transfere a responsabilidade para a escola, exatamente. A escola ela não tem culpa, porque você escolheu a escola. Ah, mas meu filho escolheu. E a família acatou. Então, um outro ano, ele já quer mudar de escola, ele fica mudando. A partir daí, a criança não tem culpa. Não tem culpa porque você está dando toda a autoridade para ela. Toda a autoridade. Então, assim, é preciso repensar essa educação permissiva que está afetando uma juventude e muito, muito, muito impacto. Assim, o impacto é muito forte. Jovens praticamente desistindo de estudar porque não conseguem seguir uma norma, seguir um padrão em escolas. Agora, professor, por fim, vamos aqui explorar esse programa do Pré-Medicina, né, muito mais próximo aí ao seu repertório cotidiano, além da sua atividade também com escolas da rede estadual. Como que ele se insere nesse contexto educacional e quais são as suas expectativas para esse segundo semestre que já está aí anunciado? Já estamos no segundo semestre, já. Olha, tudo que eu tenho falado aqui eu coloco em prática lá com os meus alunos, tanto do Pré-Medicina quanto da Escola Crescer. São alunos que têm autonomia, eles chegam 8 horas da manhã, almoçam lá mesmo, jantam, ficam até as 9 da noite, têm autonomia para estudar, ficam estudando sozinhos, assistem aulas, que é muito importante, porque tem aluno que acha que aprende sozinho, ele até aprende, só que vai demorar muito mais. Em termos de aprender, nós voltaremos aí um outro programa para discutir só sobre a aprendizagem. Então, hoje no Pré-Medicina, a gente trabalha muito isso, que ele tem autonomia para estudar, mas que ele precisa estudar. Não adianta, não tem milagre assim que vai acontecer sem que ele vai aprender sem estudar. Ele precisa estudar e de uma boa orientação. E lá no Pré-Medicina, a gente tem oferecido muito esse ao nosso aluno.
Professor, obrigado aqui pela oportunidade do diálogo e a participação aqui no quadro mais uma vez. Um ótimo trabalho para o senhor. Obrigado, é à disposição. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor.